Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Eu sou o pastor Jonatas Câmara. Estamos de volta com você com mais uma edição do programa Nossa Escola Dominical, que é um programa do Programa de Educação Cristã Continuado, por iniciativa do nosso pastor Samuel Câmara, pastor da nossa igreja Mãe, Belém do Pará. Aqui nós mandamos um abraço para abençoar a sua vida e para trazer a todos nós, através da Escola Dominical, conteúdo e trazer base para que nós possamos dar razão da nossa fé aos que estão de fora. Se você deseja alguma informação sobre o Programa de Educação Cristã Continuada, só é você ver aí o endereço, o telefone que está na sua tela, entrar em contato, e este programa poderá ser expandido para a sua igreja, para a sua escola de líderes, o seu seminário. É interessante, entre em contato conosco, que Deus te abençoe. Quero saudar todos com a paz do Senhor e quero saudar bem-vindo também a nossa classe da Escola Bíblica Dominical que está aqui conosco nesse momento. Quero pedir a você que está em casa um aplauso também por essa classe bonita e maravilhosa. E a classe vai se aplaudir também aqui, não é? Vamos dar um aplauso por vocês mesmos. Deus abençoe no nome de Jesus. O tema da nossa lição no trimestre é missões levadas a sério. E o tema de hoje, não é? É exatamente a experiência da conversão. Que Deus te abençoe, que nós possamos ter uma lição que gere em nós a convicção da nossa salvação. Eu digo nós porque eu digo você que está em casa também aí, tá bom? Então, missões levadas a sério, evangelização e discipulado, e a nossa lição de hoje é a experiência da conversão. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Nós queremos chamar agora a nossa leitura do nosso texto áudio da nossa lição. Se o tema é a experiência da conversão, vamos ver qual é o texto bíblico que baseia esta lição. Vamos lá. Texto áureo. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Isso foram as palavras do Senhor Jesus a Nicodemos. Na verdade, nós precisamos, mesmo sendo nascido biologicamente, nascer de novo, nascer espiritualmente para Deus. Nós vamos agora à leitura da nossa verdade prática. Vamos lá. Verdade prática. O novo nascimento em Cristo é essencial e indispensável. O novo nascimento em Cristo é essencial e indispensável. Eu quero, antes de chamar a leitura bíblica, que vai basear a nossa lição, convidar você a reunir a sua família diariamente para fazer o devocional familiar diário. É o famoso culto doméstico, ou a célula da família. Você tem também na lição da Escola Dominical, aqui vários textos bíblicos de segunda a sábado, porque domingo é o texto da lição de hoje, tá bom? Reúna a família, lê esse texto, cante um louvor a Deus, aplique a vida pessoal e seja edificado em nome de Jesus. E nós vamos agora chamar a nossa leitura bíblica para a referência desta lição. Leitura bíblica. João capítulo 3, versos de 3 ao 6. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem, eu quero sugerir ainda para o seu devocional, antes de chamarmos o intervalo, os hinos da harpa cristã de número 15, 111 e 198, além dos demais louvores que você conhece, que fala sobre a experiência da conversão. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Muito bem, estamos de volta para você que sintonizou agora com o programa Nossa Escola Dominical. Desejo a bênção de Deus sobre a sua vida e nós vamos agora discorrer sobre os tópicos da nossa lição. Vamos verificar quais os tópicos que nós vamos estudar dentro da lição A Experiência da Conversão. Veja bem os tópicos. Na lição de hoje, com o tema A Experiência da Conversão, trataremos os seguintes tópicos: o que é conversão? O que não é conversão?
Evidências da conversão. Muito bem. O que não é conversão, o que é conversão e as evidências da conversão é o que nós vamos conversar hoje. Conversar sobre conversão, né? Até rima bem o tema da nossa lição. A primeira coisa, o que é conversão? Nós vimos aqui o Senhor falando a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Então, conversão é novo nascimento. Pastor, mas como é que pode ser isso? Eu já sou nascido do ventre da minha mãe, sou nascido biologicamente, é verdade. Mas o nascimento biológico e do ventre da mãe não gera o nascimento para a vida eterna. O tempo da nossa vida aqui, diz a palavra de Deus, é de 70 anos, está no livro dos Salmos. E se alguém pela sua robustez ultrapassa isso, o melhor deles é canseira e enfado. Então, nós precisamos ter consciência da experiência do novo nascimento e da conversão, cuja pessoa principal e que promove essa conversão é Jesus Cristo, através do Espírito Santo e baseado na palavra de Deus. E os elementos da conversão são, em primeiro lugar, a regeneração. A regeneração, que é uma obra sobrenatural e instantânea do Espírito Santo, outorgado, não é, na vida do pecador que recebe a Cristo como seu Salvador. Então ninguém pode nascer de novo por si só. É o Espírito Santo que gera esta obra de regeneração, ou seja, a pessoa é regerada, ela é nascida de novo. Este novo nascimento produz nela uma mudança de sentimentos, uma mudança de mente que gera uma mudança de atitude da pessoa. Nós vamos ver mais adiante o que não é a conversão, a experiência da conversão, que não é reforma externa para produzir uma adequação interna. Então a regeneração é exatamente isso, é a experiência e a obra sobrenatural instantânea do Espírito Santo, outorgado na vida do pecador, que recebe a Cristo como seu Salvador. Então é uma mudança que acontece de dentro para fora e reflete nos atos externos da pessoa. E o segundo ponto do primeiro tópico é a justificação. O segundo elemento da salvação, da experiência de salvação, é a justificação. Por quê? Porque na vida existe tipo um tribunal diante de Deus que tem Cristo como nosso advogado e Satanás, o adversário, como nosso acusador. Então o inimigo ele só lembra das nossas obras passadas, ele não se concentra na mudança que aconteceu no presente e nem nos nossos gestos por essa mudança que nós teremos no futuro. Ele vive dia e noite nos acusando e dizendo: o Jonatas fez isso, o Jonatas é isso porque fez aquilo, o Francisco, o Antônio, ele fica nos acusando dos nossos atos passados. E Jesus então, diante de Deus, se levanta, que ele intercede por nós, justificando e dizendo: na verdade, o Jonatas fez aquilo, o Jonatas teve aquela experiência, ele foi um pecador, mas ele encontrou Cristo, permitiu que a palavra de Deus entrasse no seu coração, na sua mente, que o Espírito Santo o regenerasse. Hoje ele é uma nova criatura, então não se pode negar os erros do passado, mas hoje ele é uma nova criatura e ele está justificado diante de Deus. Ele fazia porque era velho nascido, fazia porque não tinha o novo nascimento, fazia porque não conhecia a verdade. Hoje conhecia e ignorava, mas hoje não. Hoje ele tem novas atitudes, novos procedimentos, porque ele foi regenerado, então ele é justificado da sua vida passada e pregressa, ele é uma nova criatura, tem novas atitudes. O terceiro elemento da conversão, nós vimos o primeiro, que é a regeneração, que é a mudança, a transformação interior. A segunda é a justificação, nos desligando dos atos errados do passado e nos mantendo ligados ao presente. E a santificação é o terceiro elemento, que é um processo de maturidade na nossa vida, que acontece através da regeneração, da justificação e do discipulado, da consolidação. À medida que nós lemos a palavra de Deus, nós somos orientados por alguém, discipulados por um pai espiritual, que frequentamos uma igreja, uma classe de discipulado, aí então nós passamos a nos santificar. O que é o processo de santificação?
é um processo de renúncia das coisas que para trás ficam, do pecado, e de adoção na nossa vida, de uma vida compatível com a vida de Cristo, com a vida de Deus, com a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Isto é uma vida de santificação. Então, nós falamos sobre o que é conversão e os 3 elementos da conversão, que é regeneração, justificação e santificação. Quero pedir à classe que diga comigo bem forte, bonito e sorrindo os elementos da conversão. Vamos todos dizer agora quais são? São 3, vamos lá? Regeneração, justificação e santificação. Glória a Deus. Esses são os elementos da conversão. E em segundo lugar, o segundo item da nossa lição é o que não é conversão. Conversão, portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, querido aluno, você que está ligado à nossa lição, ela não é uma reforma pessoal. Normalmente, uma reforma é um ato que você pratica e que dá uma nova aparência só no estereótipo de uma casa, de um estabelecimento, de uma coisa. Você faz uma pintura, você passa uma massa, você tira aquelas marcas da rachadura, mas você não vai lá para verificar por que uma casa está rachada, por que ela está mofa, por que ela está deteriorada. Então é bom a gente buscar desde a estrutura da raiz, e isso aqui é o que a palavra de Deus nos fala, que conversão não é reforma pessoal, não é a pessoa por um esforço próprio ela decidir, eu vou mudar uma roupa suja, colocar uma roupa melhor, eu vou fazer melhor a minha barba, vou cortar meu cabelo, pentear o meu cabelo, e as pessoas olham para ela e acham que ela está mudada porque ela foi reformada, ela reformou a aparência somente externa, o estereótipo da pessoa, mas ela não foi regenerada, não está justificada e nem santificada. No dia a dia das pessoas, no relacionamento das pessoas com as outras, sobretudo em casa, é que se verifica se a pessoa está convertida mesmo, está regenerada, justificada e santificada nos relacionamentos. Então, novo nascimento em Cristo, a experiência de conversão, não é uma reforma meramente pessoal, de aparência, de estereótipo, mas é uma transformação interna pela regeneração. Não é também experiência de conversão, religiosidade, a pessoa frequentar uma igreja atraída por uma campanha financeira, empresarial e até mesmo de outros aspectos de interesse na sua vida, mas não alterar o seu comportamento, os seus relacionamentos, a sua linguagem, não é? As suas inclinações, o seu pensamento, o seu sentimento. Então não é religiosidade, a pessoa se apegar a uma igreja e dizer eu sou membro de tal igreja, até mesmo da minha igreja, a Assembleia de Deus. Não é isso. Também não é religiosidade, porque a igreja não salva, ela ajuda a pessoa que é regenerada, justificada, santificada, não é? E que não tem reforma pessoal, mas transformação pessoal, a se manter ligada a Deus e aumentar a sua fé, porque existem pessoas na igreja que creem em Deus, e o homem é fruto do ambiente que vive. Se frequenta uma igreja, mas já é transformada, ela cresce a fé, tem comunhão com Deus e, portanto, ela é uma pessoa convertida. Então não é conversão, reforma pessoal, não é religiosidade e nem tampouco frequentar uma igreja. Ir na igreja, cantar, chegar cedo, sair tarde, ser o primeiro que chega, o último que sai, dar dízimo, dar oferta dessas coisas, nada disso. Isso faz parte de uma reforma pessoal, de conceitos pessoais. Agora, a conversão, ela não é só frequentar uma igreja, não é? Ela é frequentar uma igreja, mas praticar os ensinos da igreja que reflita nos pensamentos, nos sentimentos, nos relacionamentos de uma pessoa e que as pessoas vejam que verdadeiramente aquela pessoa está mudada, não reformada, mas ela está mudada. Então, os 3 aspectos do que não é conversão. Vamos ler eu e a classe o que não é conversão, todos juntos. Primeiro, reforma pessoal, não é conversão. Segundo, religiosidade, também não é conversão. E terceiro, frequentar uma igreja não é conversão. E por fim, na exposição da nossa lição, tem as evidências da conversão. Então, se conversão é exatamente regeneração, é justificação e santificação, conversão não é reforma pessoal, religiosidade, frequentar uma igreja, quais as evidências desta salvação, da conversão? Em primeiro lugar, a principal evidência da conversão é mudança.
mudança de linguagem, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de atitude, mudança nos relacionamentos, ou seja, a pessoa ser regenerada, ser justificada, ser liberta dos erros do passado, ser santificada e aplicar isso ao dia a dia. Isso produz mudança em todos os aspectos e o principal ponto de verificação dessa mudança é em casa, no relacionamento da esposa com o marido com a esposa, dos pais com os filhos, filhos com os pais, genro e nora com sogra e coisas assim, e por aí vai. Creio que você está entendendo, é mudança. A segunda evidência da conversão é vitória, é a pessoa ser vitoriosa sobre os erros do passado. É às vezes lembrar, às vezes ser tentado, porque o que é tentação? É a pessoa ser atraída para errar novamente, para voltar ao passado, e se ela volta ao passado, isso gera o pecado e ela perde, portanto, a sua conversão e a sua salvação. Mas a pessoa resistir à tentação e resistir ao pecado, isso gera na pessoa essa mudança, gera uma vitória. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e esse que tudo se fez novo. E diz ainda a palavra de Deus, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. E a terceira evidência da salvação, da conversão, a primeira é mudança, a segunda vitória, e a terceira é família de Deus. Glória a Deus. Ou seja, é a pessoa, ela ser amiga de todo mundo, mas não ser companheira de todas as pessoas. Ser amiga de todos, porque tem que ser amigo de todos. Nós precisamos, independentemente do comportamento. Mas companheiro, se fazer acompanhar, fazer amizades profundas e se relacionar somente com pessoas santas, justificadas, regeneradas e pessoas que creem em Deus e servem ao Senhor Jesus. Então, essas pessoas são chamadas a família de Deus. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar a nossa classe a mencionar comigo os 3 aspectos, que evidenciam a mudança da pessoa, que evidenciam a conversão na vida da pessoa. Vamos lá? O primeiro é mudança, o segundo é vitória e o terceiro é família de Deus. Quantos louvam a Deus por serem mudados, serem vitoriosos e fazerem parte da família de Deus? Agora eu peço a você um aplauso a Jesus pela mudança que Ele produz na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha entendido perfeitamente a exposição dessa lição e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e tua família. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos para encerrar a nossa lição e o nosso programa de hoje. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com você que está sintonizado na emissora, acompanhando o nosso programa, nossa Escola Dominical, que é um segmento do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Se você deseja informações sobre esse programa maravilhoso, entre em contato e na sua igreja, seu seminário, na Escola de Líder, pode ser instalado um núcleo, uma extensão do Programa de Educação Cristã Continuada. Você vai achar interessante isso. Nós queremos agora fazer uma aferição com a nossa classe aqui, ver se a classe aprendeu bem, se estava sintonizada, porque pelo que eu vi aqui, pelo sorriso e pela atenção da classe, estavam sintonizados. Mas vamos ver agora, vamos fazer a aferição agora. Quero perguntar a essa classe bonita e maravilhosa, se alguém de vocês pode falar para nós aqui sobre a experiência de salvação. O que é o que eu quero perguntar para vocês, anotei. Explique o que é conversão. Tem alguém que quer? Fernanda quer. Vamos lá, Fernanda. Muito bom, pastor. De acordo com a nossa lição, o ato da conversão, ele é profundo. Primeiro, envolve arrependimento e depende da nossa fé. E envolve 3 elementos, que são, primeiramente, a regeneração, no segundo momento, a justificação e, por fim, a santificação. Quando se fala de regeneração, de acordo com o que o Senhor nos explicou, é uma mudança de dentro para fora. Eu vivo um momento de regeneração em fé, quando acredito, quando entendo o sacrifício de Jesus. Então, esse é o primeiro momento. A justificação, um ato
maravilhoso, sobrenatural do Espírito Santo. E, por fim, a santificação, que também não deixa de ter esse ato sobrenatural do Espírito Santo, é eu viver continuamente a experiência da minha salvação, conhecendo e vivendo Jesus Cristo a cada dia. Vamos para a Fernanda. Ô, Fernanda, eu iria fazer um retoque, não é, aqui, claro. Mas não precisou, porque no final você deu o retoque. Então você foi perfeito. Quero pedir mais um aplauso a Deus por você. Deus te abençoe, Fernanda, ricamente. Bom, eu quero perguntar para a classe também, você que está em casa, você pode responder para você mesmo também, tá bom? Mas que é um aspecto muito importante da nossa lição, é alguém mencionar as evidências da conversão. Alguém aqui se habilita para isso? Temos o nosso aluno Edivaldo. Você quer falar sobre isso, Edivaldo? Então, vai lá. Sim. As evidências da conversão, ela se dá em 3 etapas, né? Primeiro, a mudança. Segundo, a vitória. E terceiro, a família. A mudança, ela dá-se quando essa pessoa que recebeu a conversão, ela vai fazer com que Jesus se torne o centro da sua vida. Então, Jesus passa a ser o centro da sua vida. E vitória é quando essa pessoa deixa que Jesus seja, de fato, o centro da sua vida, ela vai deixar o amor que ela tinha pelo mundo e amar as coisas de Deus, né? Ter esse amor pelas coisas referentes às obras da santificação, né? Foi citada agora há pouco pela Fernanda. Então, ela faz essa mudança, né? E família, né? Todos que passam por esse processo de regeneração, né, eles passam a ter Deus como pai, né? E tendo pai, todos passam a ser irmãos, e essa irmandade, ela vai fazer com que se torne uma grande família, a família de Deus, né? Então, é irmão e a família de Deus. Que bom, vamos também dar um aplauso para o Edivaldo. Edivaldo, para não ficar diferente da Fernanda, Edivaldo, eu quase que faço um retoquezinho, mas você retocou no final, já foi completo, porque você falou sobre a família de Deus. Eu só quero ler com você que está em casa aqui, um texto da Bíblia que diz, em João capítulo 1, verso 12, que diz a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Aleluia. Vou repetir para você. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. E você em casa, querido irmão, querida irmã, querido professor, querido aluno da escola, da nossa escola dominical e do PEC, Programa de Educação Continuada, você creia nisso aqui, que nós recebemos Jesus, nós estamos, portanto, regenerados, somos justificados, nos mantemos santificados, e de que não acreditamos numa conversão, numa mudança gerada por reforma pessoal, por religiosidade, ou até mesmo também por frequentar meramente uma igreja, mas acreditamos numa conversão que ela produz mudança, produz vitória, a pessoa passa a ser uma pessoa vitoriosa e passa a fazer parte da família de Deus. Para encerrar a nossa lição, quero convidar a classe a ler comigo a aplicação pessoal. Vamos ler bem forte, bem bonito. Você que está em casa, está com a lição, leia também neste momento. Vamos lá? Aplicação pessoal. O novo nascimento acontece quando o pecador se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé em Jesus. Cristo o salva e lhe concede uma nova vida, dando-lhe certeza de que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, sua família, classe da escola dominical, no nosso núcleo do PEC, onde quer que esteja. Um abraço à nossa igreja mãe, ao nosso pastor Samuel. Quero lembrar você que na nossa lição tem texto bíblico para, de segunda a sábado, você reunir a família e fazer o culto doméstico, tá bom? Tem os hinos da harpa também. Louve a Deus, seja edificado e viva uma vida com Cristo e viva a experiência de conversão. Um grande abraço, vamos fazer uma breve oração para encerrar a nossa ministração deste dia. Pai, nós te louvamos pelos alunos, professores
da nossa escola dominical, do PEC, e também, Senhor, por aqueles que estão entregando a vida a Cristo nesse momento, quem sabe se reconciliando com Deus por Cristo Jesus. Abençoa, dá-nos uma lição abençoada, produtiva, com muitos frutos para o Teu reino. É assim que nós pedimos e agradecemos. Amém, amém, amém. Deus te abençoe poderosamente. Amamos você. Até a nossa próxima lição de semana que vem.